que você fatores positivos nos ensaios, o que traz uma maior também segurança à obra. O que eu posso dizer? O único ponto, a gente tem que ser sincero, o único ponto negativo entre o plywood e ele é, por ser fibra longa, ele tem a tendência a ter um pouco mais de expansão. Mas a expansão tem que estar dentro da regra ou da norma da exigência, né? Então, a única característica que você acaba tendo um pouco de perda é que, por ser fibra longa, ele tende a ter um pouquinho mais de expansão. Então, mas trabalhando com o mínimo de junta entre placas, que a gente sabe que é 3 milímetros, né? Vai ter o atendimento aplicando ele perfeitamente dentro das normas e os padrões, né? Eu acho que um ponto importante de falar, igual você falou das propriedades físicas e mecânicas, falou dele ser estrutural, até para a gente traduzir um pouco isso no funcionamento da obra em si. Eu acho que acaba que wood frame eu até não sei dizer tanto, mas o steel frame em si, a questão da estrutura do steel frame em si, é uma estrutura que tem uma movimentação maior, né? A estrutura metálica se movimenta mais. E antes de até de existir a norma do steel frame, né, muito se discutia, né, sobre a questão do funcionamento da estrutura, dela funcionar sozinha ou dela funcionar com essa placa, seja USB, seja... Na época era com USB mesmo, né, dessa estrutura funcionar com USB. Mas acabaram lançando a norma e a norma obriga só a estrutura funcionar sozinha, né? O projetista tem que calcular e a estrutura tem que resistir às cargas de vento, tem que resistir a tudo sozinha, independente de qualquer placa que seja colocada na estrutura. Só que as obras que a gente fez, eu nunca utilizei, eu estou aqui fazendo a live com o plywood, mas a gente ainda não teve a oportunidade de usar o plywood. Mas pelo menos nas obras que a gente utilizou o USB, é perceptível, quando você monta a estrutura, quando você coloca o USB, dá uma rigidez maior para a estrutura, diferente de quando você coloca, por exemplo, só uma placa cimentícia direto. Exato. Então, o que acontece, Vitor? A gente chama de comprimento de flambagem. Olhando a régua aqui, quando você aplica uma força nela, ela tende a deformar. Então, imagine que você tem o painel metálico lá, né? Como você tem um painel atrás de você aí. Dependendo do comprimento, você tem um aumento de comprimento de flambagem. Então, quanto mais alto, às vezes você tem que mudar até a seção dele, de 90 para 140, para 200, para você ter maior estabilidade também, né? Conforme a norma exige. Então, qual que é o ganho de você trabalhar com um painel estrutural de madeira? Primeiro, você no projeto estrutural, você acaba tendo uma redução de peso no aço. E o elemento mais caro da construção a seco e também do wood frame, que você também tem mais bloqueadores e travamentos, você com o painel estrutural fixo nessa estrutura, você diminui esse comprimento de flambagem. Para quanto? É a mesma coisa, vamos imaginar lá que eu tenho um painel de 3 metros, mas a fixação minha é a cada 30 centímetros. E eu tenho a cada 15 nas bordas e 30 no centro. Mas o pior cenário, quando eu fixo a chapa na parede, é a cada 30, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, a cada ponto de fixação do parafuso que você tem um comprimento de 30 centímetros. Ou seja, estaria pegando aquele perfil e cortando ele a cada 30. Quando você aplica a força num perfil de 3 metros lá em cima, vamos imaginar hipoteticamente uma tonelada, ele vai deformar. Mas quando você aplica em 30 centímetros, uma peça de 30 centímetros, que é a distância máxima de fixação do parafuso, você acaba diminuindo esse comprimento de flambagem, aumentando a rigidez e tendo maior resistência a essa carga axial. Então você acaba ganhando uma segurança muito maior no teu projeto. Outra coisa, bloqueadores, que normalmente você tem. Existem vários tipos de bloqueadores, fitas de contra-ventamento. Isso tudo você pode eliminar porque ele faz essa função, reduzindo o custo que é diretamente proporcional do aço, né? Eu acho que na parte estrutural, até se você via de regra a norma, ele abre aspas lá dizendo que a partir de 2 pavimentos você pode preferencialmente trabalhar com contraventamento em vez de aço ou com contraventamento em painel estrutural, né? Tanto na parede interna ou externa ou em ambos, né? Dependendo do projeto, se for um alto padrão, a gente aconselha até trabalhar para ter um ganho maior de eficiência no projeto dentro e fora.
mas no mínimo um lado, laje, trabalhar com contraventamento também, com painel de 18 milímetros, que traz muita praticidade, né? E telhado, né? O telhado shingle também traz esse contraventamento de estrutura, tanto para o steel frame como para o wood frame, né? Então, para os dois sistemas, ele agrega muita vantagem. Não só essa vantagem que a gente sabe, né, Vitor? Mas a madeira é um excelente isolante termoacústico. Você ganha também eficiência térmica e acústica no teu projeto. Outra vantagem, eu tenho um armário atrás aqui, fixação de cargas suspensas. Você vai trabalhar com parafuso ponta-agulha ali, né, 4 milímetros ali, você tem uma resistência média na chapa de 12 milímetros, tanto para o USB como plywood, em média de 60 a 65 quilos por ponto de fixação, você tem resistência de arrancamento. Então, vamos falar assim, nós falamos aí 4, 5 vantagens praticamente, né? Entrando no projeto e na aplicação da obra em si, em posição a seco, né?